Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os visitantes que acompanham a sessão de hoje, como já falou aqui o professor Lemos, nós continuamos com a novela do 2.76, mas eu não vim para falar sobre esse tema que é o tema que tem dominado o debate nas últimas semanas. Eu quero fazer duas referências aqui a algo que vem acontecendo nos últimos 4 anos e que, deputado Romanelli, Vossa Excelência, por diversas vezes fez manifestações aqui, enquanto líder do governador Carlos Alberto, não por ser líder do governador, mas enquanto líder do governador, sobre o processo que nós estamos vivendo. Um processo de criminalização da política, um processo onde as pessoas são condenadas sem que se apresentem as provas necessárias, bastando que sejam feitas as delações. Um processo que teve, inclusive, na última semana, senhores deputados, por decisão do STF, a explícita, apesar de estar na Constituição, a explícita sentença que não se pode fazer condução coercitiva sem que as pessoas antes sejam notificadas para que sejam conduzidas. Isso dito pelos jornais, depois de terem sido feitas, deputado Wesley, quase 220 conduções coercitivas, e que hoje o STF diz que não é permitido, não é legal, não é aceitável que se façam condenações através de condução coercitiva, que foi usado para o ex-presidente Lula, foi usado contra diversas pessoas, independente de terem ou não terem a responsabilidade que lhe imputam, mas aquilo que está na nossa Constituição simplesmente foi esquecido durante esse período porque se dizia que vivíamos tempos diferentes. E eu me referi ao deputado Romanelli, foi uma das pessoas que mais usou o espaço para condenar esse tipo de ação e de atuação. Tempos estranhos, tão estranhos que nós tivemos, por uma dessas decisões de condução coercitiva, do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, levado por denúncias feitas e apuradas posteriormente pela Polícia Federal, autorizadas pelo juízo, denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Este reitor, o senhor Luiz Carlos Consellier, foi levado coercitivamente, foi mantido durante um período preso, foi deixado, segundo ele mesmo, deixado nu numa cela com todas as humilhações possíveis naquele momento de serem feitas, foi impedido de se aproximar da universidade, cometeu suicídio em outubro, professor Tercílio, colega seu, apesar de não ser da mesma universidade, cometeu suicídio. E agora, há 2 semanas atrás, a Polícia Federal encerrou o inquérito. Qual a conclusão da Polícia Federal? Não havia nenhuma culpa do reitor que cometeu o suicídio por se dizer absolutamente perseguido e acusado de algo que ele nunca havia feito. A pergunta é, a delegada da Polícia Federal que fez a condução coercitiva, espetacularizou a prisão, o Ministério Público, o juízo, farão com que essa pessoa ressuscite por acaso? Obviamente que não. Obviamente que era preciso que nós tivéssemos, em nome de uma suposta operação que se busca eliminar todos os atos, porventura, delatados de corrupção no país, que se tornasse isso público e que se fizesse dele um espetáculo. Aliás, a imprensa, ou uma parte dela, todos os dias precisa desse espetáculo. E ontem nós tivemos mais um capítulo desta história que muitas vezes atinge as pessoas e que muitos são levados
a fazer afirmações, a entrar na onda, a gritar, num processo, deputado Maurício Requião, que beira o fascismo, porque se acusam pessoas antes mesmo que elas sejam julgadas, de todos os partidos. E ontem, quando houve o julgamento da senadora Gleisi, do seu marido, foram absolvidos por 5 votos a 0. 5 votos a 0 depois de 4 anos. 5 votos a 0 depois de 4 anos. E a segunda acusação, 3 votos a 2. Mas a pergunta que eu faço é, vão pedir desculpas? Vão dizer que as delações feitas por quem conseguiu, inclusive, ficar com valores e ter a sua pena reduzida, e hoje está belo e faceiro, para usar uma expressão popular, curtindo a vida, o juízo aqui de Curitiba, ou de São Paulo, nas operações feitas, vão anular a delação e vão fazer com que esse cidadão cumpra a pena a que originariamente estava submetido? Não. O estrago feito será revisto? Não. A forma como foi, inclusive a senadora Gleisi, foi tratada quando entraram na sua casa aqui em Curitiba, e posteriormente no aeroporto, e depois aqui nesta Assembleia, numa audiência pública que fizemos, dia 8 de abril de 2016. Será pedido desculpas, deputado Plauto? Ah, mas tem mais 3 acusações, pode ter mais 5.000. A cada acusação é preciso que se mostrem provas. Não é possível que alguém faça a delação, obtenha a redução de provas, da sua pena, não apresente provas e o juízo aceite. E o juízo não apresente absolutamente nada que possa comprovar a delação que está sendo feita. Como, aliás, tem um caso muito paralelo a esse, o tal triplex, que era do Lula, mas que não é do Lula, que foi vendido, mas ninguém autorizou a venda, que foi ocupado, mas ninguém pediu a reintegração, que tinha móveis de luxo, mas quando se mostrou o que tinha lá dentro, era um vaso de rodoviária, vaso sanitário de rodoviária, e um fogão dentro ainda da sua embalagem. Vai ser anulada a delação do seu Léo Pinheiro? Não, não vai. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai ser solto porque a delação que o levou à cadeia não se confirmou? Não, não vai. Vai acontecer alguma coisa com quem fez a condução coercitiva? Não vai. Alguns hoje batem palma para isso. Batem palma e acham ótimo. Talvez ignorando que o mesmo processo que conduziu algumas pessoas em determinados períodos da nossa história, trágicos, a serem julgadas sem provas, foi o mesmo processo que mais tarde foi utilizado contra essas mesmas pessoas que aplaudiam. Por isso, senhores deputados, eu fiz questão de vir à tribuna hoje e questão de dizer, não tenho nenhuma relação com a senadora Gleisi, não telefonei com a senadora Gleisi, é presidente do meu partido, não fazemos parte do mesmo grupo político, absolutamente nada. Mas é preciso que nós reafirmemos. O que se faz hoje no Brasil, dito pelo próprio STF, é rasgar a Constituição todos os dias. Que se punam os culpados, mas que se prove a culpa. Delações, como disse o Youssef, para aqui, aliás, já foi absolvido 2 vezes, uma na Copel e no Banestado, assim como o senhor Antônio Brasil Fioravante Pirutini, que quando morava na praia, eu perguntei aqui nas audiências que fizemos com ele, se ele conhecia o senhor Youssef, falou que nunca falou com ele, é sócio dele. É sócio dele. Mas a pergunta é, as pessoas que aplaudiram, que acharam bom, que acharam legal, talvez hoje devam pedir desculpas. Porque ainda que eu não conhecesse essa pessoa, a conheço, senadora, a conheço, pelo meu partido, eu pediria desculpas se tivesse dito que... Deputado, para concluir. Para concluir. Porque nós não podemos
a despeito de qualquer tipo de argumento, usar métodos que a Constituição Federal não aceita, simplesmente porque eles fazem atalhos que mais tarde acabam sendo os piores caminhos. Que fique a lição e que nós possamos dela tirar proveito conforme o juízo de cada um. Tem muita gente que bate palma, tem muita gente que grita, tem muita gente que gosta, enquanto não é com ele. O dia que é com ele, com seu filho, com seu conhecido, aí é injustiça. Não existe justiça ou injustiça, existe lei. E que a lei seja cumprida conforme determina a Constituição. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.